Insights, o podcast do Bradesco. Esse tipo de escola, né, que a gente chama de inclusiva, estimula desde a primeira infância habilidades muito valorizadas, né? São inclusive uma das mais valorizadas hoje no mundo das organizações, no mundo do trabalho, né? Ou seja, a nossa capacidade de se relacionar com o diferente. São os soft skills, né, que são tão valorizados hoje em dia, né? Pois é, da gente mediar conflito, de estabelecer cooperação, a eliminação das barreiras que estão no ambiente escolar. A gente, quando pensa em barreira, a gente já vai logo para a percepção da arquitetura, do físico, do espaço. Essas são importantes, mas tão relevantes quanto são as barreiras na atitude, no material didático, na forma como a aula é conduzida. Olá, tudo bem? Você ouviu um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você já parou para analisar se a escola que você conhece é realmente para todos? Hoje no Insights vamos falar sobre educação inclusiva com Rodrigo Hubner Mendes, fundador e superintendente do Instituto Rodrigo Mendes. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade em escolas inclusivas. 2024 marca o aniversário de 30 anos do Instituto e também da Declaração de Salamanca, um tratado que o Brasil assinou, assumindo o compromisso de democratizar o universo escolar, adequando o espaço e a mentalidade para incluir todas as pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e também com transtorno do espectro do autismo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Olá, Márcio. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer e a honra são todos nossos. Quem está conosco também é Márcio Osako, superintendente de Research do Bradesco BBI, que acompanha diariamente as empresas de educação na Bolsa. Márcio, obrigada pela sua participação no Insights. Eu que agradeço. Rodrigo, você tem uma história de vida incrível, que inclusive você conta essa história de vida no seu livro, que está sendo divulgado, né, agora. E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que surgiu, como é que você fundou e criou o Instituto Rodrigo Mendes. Tem muito da tua história nele, né? A tua história de vida, que você, muito jovem, sofreu uma violência, né? Que te colocou aqui numa condição de limitação de mobilidade, e você superou muitos obstáculos na sua vida e você quis devolver uma parte da sua experiência, né, para a sociedade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o surgimento do Instituto Rodrigo Mendes. Então, o Instituto surgiu como uma consequência do meu desejo de devolver, de retribuir, como você falou, tudo de positivo que eu tinha recebido na infância, na adolescência e, em particular, depois dessa impensável ruptura pela qual eu passei aos 18 anos, falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da conversa. Mas resgatando a minha história, eu nasci numa família de professoras. Minha mãe e minhas tias davam aula em escolas públicas, o que tornou a educação um tema prioritário em casa e acho que fez com que meus pais investissem para que eu e meus irmãos tivéssemos a chance de estudar num colégio alemão, que era considerado uma das boas escolas de São Paulo, no Porto Seguro. Saltando um pouco no tempo, com 18 anos... O Hubner é alemão, né? Então você também tinha esse por parte da minha link mãe. Familiar, né? Isso. Quando eu fui prestar vestibular, eu queria fazer medicina, e aí passei por um assalto, onde eu levei um tiro, e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia, e tive todo tipo de apoio, suporte incondicional da minha família, dos meus amigos, acesso a excelentes médicos. E, além disso, acho que a minha relação com o esporte foi decisiva para que eu conseguisse sobreviver. Você foi atleta federado em remo, né? Você Fui começou remador. no futebol, mas depois se encantou pelo remo. É verdade, fui remador pelo Corinthians por mais de 2 anos, competi em várias categorias. Acho que o remo foi minha grande escola de disciplina, foco, compromisso. Acho que foi fundamental para que eu enfrentasse aquele maremoto que surgiu na minha vida com o meu barquinho a remo. Quer dizer,
encarasse o desafio de não jogar a toalha, né, quando a gente chega no nosso limite físico. E depois de 3 anos fazendo infinitas horas de fisioterapia, me desprendi da ideia de ser médico e decidi fazer administração de empresas, me formei, sou seu colega, me formei na GV, comecei minha carreira... Eu fui quase sua caloura, né? Pois é. Comecei como consultor de negócios na Accenture, tive a chance de trabalhar em projetos que demandavam aprendizado intenso em várias indústrias, fui assumindo posições de liderança, o que me deu, né, musculatura, acho, para escolher e querer empreender no campo da educação 5 anos depois, e aí surgiu o Instituto Rodrigo Mendes. Mas no início você tinha uma ligação com arte também, né? Você fazia uma fase, desenhos e pinturas. O Instituto foi uma escola de artes, esse é o nosso início, e oferecia cursos e atividades no campo da cultura, a gente não tinha grandes ambições, e depois que eu comecei a imaginar em como contribuir, como ganhar escala, a gente migrou para o território da educação formal. E, Rodrigo, acho que o Instituto, né, está completando agora 30 anos, né, bastante tempo, passou por diversas mudanças, fases, transformações. O que você destacaria assim, como principais frentes de atuação hoje, né, do Instituto? Então, Márcio, a gente trabalha para que nenhuma criança fique de fora da escola em virtude de uma deficiência, de um transtorno, né? Então, como é que a gente tem feito isso? Investindo em 3 pilares: produção de conhecimento, fazendo pesquisa sobre o que tem de mais avançado nessa área, que é nova para o mundo, né? Até pouco tempo não se pensava em trazer esse segmento para as escolas. Em segundo lugar, fazendo formação de professores, educadores em várias partes do Brasil. Em terceiro lugar, investindo também em advocacy, que é um corpo a corpo que a gente desenvolve junto a legisladores, a lideranças que tomam decisões e que mexem nos ponteiros da educação. Nesse período, já passaram pela nossa plataforma de formação mais de 110 mil professores, que impactaram nesse período 2 milhões de estudantes. Os números têm alguma substância, mas eu entendo que isso é só o início para a gente, de fato, fazer parte de um processo de mudança em que as escolas se tornem ambientes que, de fato, apostam no potencial de cada criança, seja qual for o seu jeito de ser no mundo. Bom, já que a gente falou aqui de números, né, Rodrigo? A gente viu um levantamento feito pelo Instituto Rodrigo Mendes com base nos dados do Censo Escolar de 2023, que revela que seriam necessários 540 anos para que todos os professores da rede de educação infantil até o ensino médio do Brasil tivessem uma formação continuada de 80 horas voltadas para a educação especial. Então, queria que você comentasse sobre isso, como é que vocês chegaram a esse dado, o que a gente pode fazer para acelerar isso, né? Porque realmente é uma questão premente. E queria que você comentasse também, como a gente falou aqui muito do Tratado de Salamanca, quais são os compromissos previstos nesse tratado e aonde que o Brasil se coloca, o quão avançados ou atrasados estamos em relação a atender esses compromissos. Então, vou começar falando de outros números um pouco mais positivos. A gente teve conquistas muito relevantes, inclusive quando a gente se compara com outros países. Só para dar uma ideia, nos últimos 10 anos, a gente dobrou a quantidade de crianças e adolescentes com deficiência que frequentam a educação básica, né? Matrícula arredondando números aqui, há 10 anos era cerca de 850 mil, no Brasil todo a gente tem cerca de 1,7 milhão hoje, né? Então, esse é um gol marcado que precisa ser falado. Em segundo lugar, a topografia, quer dizer, o perfil das matrículas também mudou. Antigamente, a maioria desses estudantes estavam em classes ou escolas segregadas, né? A gente chama de ambientes especiais. Ou seja, eram escolas segregadas para alunos especiais. Exatamente, para esse público exclusivamente. O que é uma escola especial? É uma instituição que atende exclusivamente crianças, né, com alguma deficiência, em geral deficiência intelectual. E hoje a gente chega a uma marca de 92% dessas matrículas, desse 1,7 milhão, frequentando ambientes inclusivos. Né? Agora, não adianta só trazer
para o ambiente do convívio. A gente precisa apoiar as escolas a se transformarem, a incorporarem novas metodologias, a receberem os investimentos necessários para que isso dê certo, né? Então, você falou de Salamanca. Salamanca é de 94, né? Mas teve uma evolução de Salamanca, que foi a Convenção da ONU, publicada em 2006. Acho que esse, sim, é o marco mais assim, influente hoje no mundo. O Brasil é signatário, quer dizer, assinou, incorporou essa convenção ao nosso marco legal, e ela diz que os Estados-partes, os Estados que, né, integram as Nações Unidas, devem garantir sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis de ensino. Depois vem vários artigos, mas traduzindo, o que se defende hoje é que a criança, seja qual for o seu perfil, origem, história, ela precisa ter a chance de estar em interação contínua para que ela seja estimulada, desafiada, né? Receba o volume de estímulos necessários para que ela se desenvolva e alcance, né, o seu potencial. Isso não é trivial de se fazer, as escolas ainda são muito anacrônicas no sentido pedagógico, né? Ainda partem de uma visão homogeneizada da forma como se espera que uma criança se desenvolva, mas o Brasil está caminhando. O número que você deu foi um cálculo mais provocador, porque a gente estagnou no quanto à formação dos profissionais, que é uma das variáveis, um dos catalisadores para que a gente consiga fazer isso dar certo, é subsidiar professores com conhecimento, com repertório. De fato, nos últimos anos, a gente praticamente, né, não conseguiu atender a essa lacuna. E os professores, né, hoje eles se manifestam positivos, apoiadores dessa proposta, eles acham hoje que é o melhor caminho mesmo, o convívio, mas com honestidade eles também manifestam que não se sentem com o devido conhecimento. Então, esse é um fator que precisa ser tratado com urgência. Como é hoje na rede pública? A rede pública no Brasil está preparada para receber alunos com alguma deficiência, seja de mobilidade, seja intelectual? Então, a gente está falando de uma rede de ensino no Brasil de mais de 200 mil escolas, né? Tem quase 50 mil. Disparidade. Estou falando, né, só de educação básica, quase 50 milhões de estudantes, né? 2 milhões de professores. Então, é muito heterogêneo, depende do território, depende do município, depende do estado. Então, a gente tem casos excepcionais, referências sobre as quais a gente se debruça e traduz aquilo em fonte de inspiração e inclusive de construção de novos projetos para outras escolas, como a gente tem instituições que estão, de fato, muito deficitárias quanto ao que oferecem. Então, a gente não tem, assim, um único contexto, né? A gente vive num país de múltiplos contextos simultâneos. Mas vamos lá, o que precisa acontecer, né, para o ouvinte, tentando também simplificar o que a gente imagina como necessário. Eu tenho visitado experiências exitosas ao redor do mundo nos últimos 10 anos, elencando aqui algumas variáveis, são fatores de sucesso. Em primeiro lugar, a escola precisa dar espaço para os professores mudarem o jeito de ensinar. Eu falei em formação, mas não é só formar, é entender que a educação inclusiva ela convive com a incerteza. Investir em novas tecnologias, em novas estratégias pedagógicas, isso pressupõe que você vai ter que experimentar, acompanhar e fazer ajustes ao longo da jornada. Não existem receitas prontas, né? Às vezes as escolas têm receio de experimentar qualquer coisa nova diante, enfim, da pressão da família, daquilo que a escola se compromete a entregar. Então, acho formação e espaço, né, para o novo. Segundo lugar, tempo para o planejamento pedagógico. A gente não conhece nenhuma experiência que a gente considera referência, né, que não houve uma mudança na rotina escolar, ou seja, onde os professores passaram a se encontrar, ter mais tempo para trocar, para planejar, discutir os casos e buscar propostas, né, para cada turma. E, em terceiro lugar,
só fechando aqui essa síntese, a oferta de serviços de apoio. No Brasil, a gente tem, desde 2008, um pouquinho depois da convenção, a gente, né, o Ministério da Educação lançou uma política que até hoje, né, é a base do que está acontecendo. E o serviço central dessa política é o atendimento educacional especializado, né? As pessoas chamam de AE. O que é isso, né? É um serviço de apoio que é desenvolvido por professores especialistas e tem a função de auxiliar as equipes das escolas quanto a essa participação, né, de crianças com deficiência nas salas de aula comuns. E como é que se dá isso, né? Também simplificando basicamente por meio de duas atividades. Em primeiro lugar, a eliminação das barreiras que estão no ambiente escolar. A gente, quando pensa em barreira, a gente já vai logo para a percepção da arquitetura, do físico, do espaço. Essas são importantes, mas tão relevantes quanto são as barreiras na atitude, no material didático, na forma como a aula é conduzida. E, em segundo lugar, só fechando aqui, Priscila, atendimento dos alunos em horários alternativos, né? A política fala no contraturno, quer dizer, horários em que não tirem essas crianças das atividades com os demais. Então, esse é o principal serviço e a gente precisa fortalecer, né, toda essa política pública e garantir que isso chegue em cada escola de maneira consistente. E o Rodrigo, você falou, né, de educação inclusiva. Assim, o Brasil assinou, né, um compromisso, né, de transformar o sistema educacional em inclusivo. Você pode falar um pouco da diferença, assim, das diferenças entre educação especial e educação inclusiva? Ótimo. Vamos lá. Então, historicamente, esse segmento nem participava do âmbito da educação. Né? Crianças ficavam isoladas, escondidas, né? Ou eram transferidas para instituições assistenciais, né? Não participavam, né, em nenhum nível da vida coletiva, da vida em sociedade. No século passado, que se começou a pensar de forma mais estruturada, né? Existiam exceções, mas pensando em política pública como uma diretriz nacional, começou a se pensar, né, em como oferecer algum tipo de oportunidade, e aí surgem, em grande parte por mobilizações das famílias, as instituições que começaram a ofertar essa escolarização em ambientes chamados de escolas especiais. O que é uma escola? Como é que funciona esse tipo de instituição, né? A última que eu visitei, por exemplo, tinha turmas com 5 alunos, todas com 5 alunos. Os perfis eram praticamente os mesmos, quer dizer, todas essas crianças tinham síndrome de Down. E, claramente, quando você conversa com a equipe pedagógica, por mais boa vontade e comprometimento que elas expressassem, elas mostravam que não tinham expectativa de que aquelas crianças poderiam construir autonomia. Inclusive, comunicavam abertamente para os pais, olha, não forcem, não insistem porque são crianças sindrômicas. Quer dizer, você usa esse termo, sindrômicas? Se parte de uma visão de que essa criança ela vai ser dependente, ela vai ser uma criança sem perspectivas de futuro antes mesmo da largada na vida. Você já condena aquela criança a uma existência limitada, né? Antes dela demonstrar, né, até onde ela pode chegar. Então, é assim, esse é o paradigma da escola especial. Você de antemão, você já define que não existe ali potencial e você segrega, dando ali serviços, algum tipo de atendimento, né? Não seguem currículo oficial e assim por diante. Daí a explicação da gente conviver com adultos que na época frequentavam essas instituições e que são até hoje dependentes e vivem de forma bastante precária, ou com as suas famílias, ou, né, nessas instituições que eu citei. Muito bem. A evolução da temática, tanto na pedagogia quanto no campo das ciências sociais, resultou nessa proposta de uma escola que atende todos os perfis, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, que é uma escola inclusiva.
dentre os vários perfis, a criança com deficiência. Então, esse paradigma, Márcio, ele parte de outros princípios, né? Em primeiro lugar, a ideia de que toda criança aprende e ensina. Isso a gente ainda, né, pode parecer óbvio, mas não é, né? A gente conversa com professoras que acham que, às vezes, não, mas ela tem deficiência intelectual, mas você já foi olhar o histórico, você já experimentou, você já foi até onde ela consegue? O diagnóstico não pode ser uma condenação, já pegando o teu termo aqui. Né? Segundo lugar, a ideia de que esse convívio ele é positivo, ele traz benefícios para toda a escola. Eu fui aluno de um professor de Harvard bastante renomado chamado Fernando Himmers, que se dedica a investigar o que tipo de educação faz sentido para o mundo hoje. E segundo ele, esse tipo de escola, né, que a gente chama de inclusiva, estimula desde a primeira infância habilidades muito valorizadas, né? São, inclusive, uma das mais valorizadas hoje no mundo das organizações, no mundo do trabalho, né? Ou seja, a nossa capacidade de se relacionar com o diferente. São os soft skills, né, que são tão valorizados hoje em dia, né? Pois é, da gente mediar conflito, de estabelecer cooperação. Quer dizer, esse tipo de instituição educacional estimula o tempo todo essas habilidades e favorece tolerância, cidadania, outro tipo de percepção da diferença, sem falar que tem estudos que mostram que esse tipo de ambiente mais relacionado com a vida real em sociedade favorece também a aprendizagem de conteúdos curriculares e competências mais tradicionalmente valorizadas, competências cognitivas. Então, a gente está falando de um projeto ambicioso de educação que favorece todo mundo. E que requer aí uma reforma de currículo também, né? Que o currículo não tem mudado nos últimos anos, né? Você sabe que eu entrevistei um inglês chamado Mel Einscombe há alguns anos, a pedido do Ministério da Educação, tentando identificar quais são as visões ao redor do mundo. E quando eu perguntei, mas Mel, qual que é a sua, qual que é a sua visão sobre quem é o público-alvo? Do que a gente está falando quando a gente coloca na mesa o tema educação inclusiva? E ele, nas grandes referências do mundo, disse, olha, para mim, educação inclusiva não versa sobre crianças com deficiência, mas sobre a necessidade de uma reforma educacional que parte do pressuposto de que cada criança importa e não pode ser deixada para trás. E, Rodrigo, só pegar um gancho nessa questão que você comentou, né, do convívio, né, de crianças com deficiência e sem, tem ganhos, né, para os dois lados. Se você puder comentar um pouco sobre, talvez, diferenças entre esse convívio, né, plural em crianças menores e crianças maiores, se tem alguma diferença, se tem alguma evolução também nesse sentido. Então, eu acho que esses ganhos independem de idade, de nível de ensino, inclusive de tipo de escola, né? De característica de escola. Só trazendo um caso, porque senão fica muito etérea a conversa, né? A gente tem centenas de casos que a gente, né, costuma divulgar. A gente lançou em 2011 uma plataforma chamada Diversa. Quem quiser conhecer, o endereço é diversa.org.br, que tem como objetivo justamente dar luz, né, dar visibilidade a essas instituições que estão desenvolvendo um projeto exitoso. E no primeiro ano dessa plataforma eu comecei a de fato a produzir documentários, visitando várias regiões do Brasil, saindo um pouco do país. E numa delas, só para mostrar que é possível, mesmo diante de contextos mais, vamos dizer, singelos e sem grandes infraestruturas, eu fui produzir um filme sobre uma escola no Acre, na periferia de Rio Branco. Era uma escola que já tinha sido premiada pelo MEC. Então imaginem uma escola muito simples, na época atendia 600 alunos, dos quais 30 tinham algum tipo de deficiência. Estamos falando de todos os tipos de deficiência. Também tem isso. Deficiência física é mais fácil, né? Lá auditiva, visual. Tinha visual, tinha vários alunos com deficiência auditiva e tinha intelectual. E tinham também crianças autistas. Então, estamos falando de todo o conjunto aí que é tratado pelo
pela educação especial como modalidade do MEC. E essa era uma das escolas que tinha um dos melhores desempenhos da região, né, em termos de resultado de aprendizagem. E como é que eles conseguiam isso? Em primeiro lugar, a equipe tinha reuniões todos os dias, reuniões diárias de 1h30 para discutir cada turma, né? Eles tinham 5 anos, do primeiro ao 5º ano, Fundamental 1, cada dia da semana era dedicado a um dos anos. E com isso, né, você ter essa rotina permite que você tenha espaço e condição de planejar, experimentar, rever, ajustar, né? Fazer uma reunião por mês ou uma reunião bimestral, como muitas vezes acontece, isso não é factível, né? E participavam dessas reuniões as professoras do AE, né, que a escola contava com 2 professoras do atendimento educacional especializado. Em segundo lugar, existia na cidade um serviço chamado Saúde na Escola, que era fruto de uma parceria entre a educação e a saúde, e se dava por meio de um serviço de itinerância, médicos que visitavam todas as escolas, com essa missão de identificar quais crianças tinham, né, alguma especificidade que demandava serviços clínicos, e com isso eles programavam, juntamente já com a área da saúde, os atendimentos de forma que isso não prejudicasse o calendário escolar. E, em terceiro lugar, todas as crianças tinham aula de Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. E a diretora, Ivan Saraiva, dizia com muito orgulho que ela era líder de uma escola bilíngue. Né? Português e Libras. Era mais um dia, quer dizer, a barreira da comunicação já era rompida logo nos primeiros anos do ensino fundamental. Pais e funcionários das escolas também tinham aulas de Libras. Sem falar que essa diretora, ela tinha uma capacidade de articulação do entorno, das secretarias, ela conseguia fazer com que a escola tivesse um cronograma de formações contínuo, né, de várias naturezas, e convocava mães e pais para discutirem esse assunto. E chegou nesse nível de ser uma referência nacional. Então, os ganhos são para todos, viu, Márcio? Que bacana. Bom, a gente já falou aqui sobre, né, a educação especializada, mas eu queria te perguntar, Rodrigo, falando da escola inclusiva, né? O que uma escola precisa ter para ser considerada uma escola inclusiva? E aí você falou um pouco de arquitetura, né? A escola que veio de Chicago, né? Que falava de acessibilidade. Então, nasce como acessibilidade, pensar em rampa de acesso, em portas mais largas para cadeirantes. O que mais que isso inclui? Essa é uma das dimensões, Priscila. Talvez você esteja se referindo ao conceito de desenho universal que eu menciono no livro. Isso, né? Isso. Então, esse é um conceito que surgiu na década de 70, em Chicago. Ele é acreditado a um arquiteto chamado Ron Mace, que propôs, né, para aquele grupo de arquitetos que eles tivessem um compromisso de planejar, conceber espaços, equipamentos e serviços pensados para atender o maior número possível de pessoas já na sua origem, né? Porque o que ainda acontece muito o projeto é lançado e depois, né, os criadores ou os responsáveis começam a ver como é que eles adaptam, né, adaptam aquilo para certas pessoas que têm certas demandas. Se você já pensa na largada, você já consegue ter essa preocupação, além de você ter, em geral, um resultado mais rico em termos estéticos, em termos funcionais, você gera economias de não ter que depois investir em adaptações. Esse conceito migrou para a educação na década de 90 em Harvard, com um professor que pensou, como é que a gente pode também pensar em uma aula que já comece desenhada para atender as particularidades e singularidades. Ou seja, que não precise ser adaptada, exatamente, que no nascimento ela já seja abrangente, inclusiva. Isso, né? Priscila. Então, essa é uma das ferramentas, né? Estou dando só um exemplo, de uma ferramenta muito
pragmática, né? Para se pensar em como a mudança acontece, e parte da premissa de que os professores devem diversificar 3 elementos do processo de ensino e aprendizagem: o formato dos materiais, né, dos conteúdos, e se desprender do livro impresso, da lousa, e explorar tudo que a gente tem como hoje possibilidade de a baixo custo, né, trazido pela digitalização e todos os recursos que estão hoje à disposição das escolas. Em segundo lugar, diversificar a forma como os professores engajam os alunos nessa conexão dos conteúdos com a vida real. E, em terceiro lugar, diversificar as didáticas, as estratégias que são implementadas em sala de aula. São os 3 princípios do desenho universal. Então, essa é uma das ferramentas que podem acelerar o processo de uma educação de qualidade. Rodrigo, você falou, né, de heterogeneidade, né, no nível de implantação da educação inclusiva, principalmente acho que nas escolas públicas, né? Como é que você vê a evolução disso, né, nos últimos anos no setor público? Você acha que teve um avanço importante? Ainda está muito aquém, ainda um negócio insatisfatório do que a gente vê no setor público? E nas escolas privadas, você acha que já tem um nível mais satisfatório? Já tem uma homogeneidade maior de implantação de uma educação inclusiva? Então, esse é um tema vasto, né, Márcio? Porque aí você tem os vários recortes, várias diferenças e diversidades. E falando sobre o nosso tema, que são as crianças com deficiência, né, além dos avanços que eu mencionei, numéricos e da característica da matrícula, eu acho que tem uma evolução de mindset, de visão de mundo. Né? Há 15 anos não era uma questão você imaginar que uma criança com deficiência intelectual concluiria o ensino superior e teria uma vida independente. Né? Eu participei de um seminário na ONU em 2019, fui representar o Brasil, e o tema era pessoas com deficiência intelectual que conquistaram uma vida independente. Eram casos do mundo todo, eu levei um caso brasileiro, inclusive, e todas essas pessoas, hoje adultos, né, independentes, tinham participado de escolas em convívio com os demais alunos. Né? Só reforçando aqui que a ideia intuitiva, e que às vezes ainda parece fazer sentido, de você preparar um ambiente, trazer especialistas, proteger crianças, ela não funciona. Ela não traz de fato a possibilidade da autonomia. É muito limitante. Que essas crianças precisam, como você disse, do estímulo, né? Estão lá, desafio, crianças com e sem deficiência, do convivendo. conflito, e tudo aquilo que a gente vive numa escola. Isso precisa ser mediado, né? Não é simplesmente colocar as pessoas em convívio. Agora, outra questão que você trouxe, com relação a esse tema, as escolas particulares demoraram muito, né? Estão atrasadas, eu diria. Precisamos reconhecer que nos últimos, talvez, 5 anos, houve uma mobilização, mas por uma questão da lei, Márcio, não por uma questão... isso não teria acontecido se não houvesse a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que entrou em rigor em 2016, e que introduziu, né, acho que uma novidade importante, onde um diretor ele pode ser penalizado, considerado, enfim, autor de um crime se ele nega a matrícula de uma criança com a alegação de que ela tem deficiência. Né? Então as escolas começaram a se mexer. Outra inovação importante é a proibição da cobrança de taxas adicionais ou custos extras às famílias, né, dessas crianças. Paga a mesma matrícula do que qualquer outro o que antigamente acontecia sem nenhum constrangimento. Né? Isso fez com que escolas de elite de São Paulo introduzissem essa agenda como necessário.
E aí a gente tem escolas que estão avançando e precisam ser reconhecidas. Mas essa lei, além dela coibir a exclusão, ela previa alguns dispositivos no sentido da escola, se tiver um aluno com uma determinada deficiência, ter, por exemplo, um acompanhante terapêutico ou um professor especializado, algo nesse sentido? Ótimo ponto, porque esse assunto nos últimos 2 anos ganhou um espaço na imprensa, etc. O que se entende é que, seja qual for o serviço de apoio que um aluno demande, ele precisa estar sob a governança da escola. Esse profissional precisa estar participando do planejamento, ele precisa responder ao diretor, ele precisa se comprometer com aquele projeto pedagógico. Então, a ideia de certas famílias levarem para dentro das escolas profissionais que elas contratam, como, por exemplo, um acompanhante terapêutico, né, ela é equivocada. Né? Essa pessoa vai acabar criando atividades paralelas, quando ela entra no mérito da escolarização. Né? Mesmo um cuidador, um auxiliar, alguém que oferece um serviço básico de suporte para questões de higiene e alimentação, funciona quando é subordinado à escola. Então você cria atividades que não conversam. Então, vários serviços podem ser necessários, mas a escola precisa ser soberana para tomar a decisão, gerenciar, liderar e definir as diretrizes desse serviço. Legal. Rodrigo, eu queria trazer aqui alguns trechos do teu livro, porque realmente joga luz em temas que parecem banais, mas que a gente não para pensar, né? Então, uma coisa tão simples quanto como uma pessoa com limitações de mobilidade, como é o seu caso, como essa pessoa pode prestar um vestibular, né? Então, você relata no livro que quando você foi prestar vestibular para administração, né, depois que você decidiu migrar de medicina para administração, que você tinha que fazer o vestibular numa sala separada, claro, com uma pessoa para quem você ditava, né, e essa pessoa transcrevia, e também, eventualmente, um outro acompanhante para, por exemplo, poder usar o banheiro, alguma coisa assim. A gente não para pensar nessa dificuldade, numa coisa de... você está ingressando ali no estudo e você já tem um obstáculo, né? Então, você sentiu que houve alguma evolução em relação a isso? Houve muita evolução. Essa história, talvez, ela tem uma característica meio pitoresca, porque estamos falando da década de 90, quer dizer, nem existia, no começo da década de 90, não existia a internet, né? E a gente comprava o manual da FUVEST na banca. Preenchia a mão. Mandava pelo correio e etc. E aí eu liguei, tinha lá um telefone na última página para casos de candidatos que precisassem de algum suporte. Marcaram uma reunião com o comitê da FUVEST, fui lá, entenderam minha história e tomaram essa decisão. Eu faria a mesma prova no mesmo dia, no mesmo tempo, numa sala ao lado, e eu ditaria a prova para um escriba e teria esse outro profissional à disposição para questões aí mais operacionais. E assim, né, assim eu participei na FUVEST, ingressei no ensino superior e exerci meu direito à educação. Eu acho essa história ilustrativa para concretizar um pouco, tangibilizar o princípio da igualdade. Princípio, né, que vem da antiguidade, acreditado a Aristóteles, que diz que para a gente promover a igualdade, a gente precisa tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Quer dizer, eu recebi um tratamento operacionalmente desigual para que eu exercesse a minha igualdade, né, o direito à igualdade à educação. Mas, no fundo, o objetivo do livro é provocar uma reflexão sobre como a gente se relaciona com as mudanças ao longo da nossa jornada, dado que o acaso, a surpresa, estão sempre na iminência de acontecer com qualquer um. E raramente a gente faz uma reflexão mais consciente sobre esse fato. E para ilustrar os meus argumentos, eu acabo contando histórias. Trago outras histórias, né? Várias são da minha própria vida,
mas trago outros personagens também. Rodrigo, você está lançando um livro, né, O Potencial da Mudança. Nele você aborda um pouco o conceito, né, do desenho universal da arquitetura, né? Se puder falar um pouco mais sobre esse conceito que você aborda no livro. O grande objetivo, né, do livro é gerar essa reflexão sobre a mudança. Resumindo, eu trago um modelo, um frame que fala sobre transformação, que mostra que os fatos que compõem a nossa linha do tempo podem ser classificados em duas vertentes. Continuidades, que são situações caracterizadas por uma manutenção de um status quo, de um padrão, e rupturas, quando existe um desvio de rota. Sob outro ponto de vista, a gente pode organizar essas situações a partir de outras duas categorias. Deliberações, quando a gente tem a liberdade de tomar a decisão, e imposições, quando a gente é coagido por forças externas, a gente perde o controle do nosso leme. O cruzamento desses dois eixos resulta numa matriz que contempla 4 situações clássicas da nossa trajetória: estabilidade, a estagnação, a mudança por opção e a mudança por imposição. Qualquer pessoa está transitando por esses quadrantes ao longo da vida. E lembrando que raramente, né, a gente está atento a essa dinâmica, algumas perguntas me parecem que merecem ser feitas, né? A começar pela pergunta: em qual quadrante a gente almeja estar? Em cada dimensão, né? Nossa vida profissional, conjugal, etc. Eu tenho feito essa pergunta há décadas em palestras, em aulas, e as respostas, seja qual for a origem da plateia, revelam 2 crenças equivocadas. Em primeiro lugar, a ilusão de que a gente, de alguma maneira, a gente vai controlar o desenho da trajetória. Um filósofo grego do século I chamado Epícteto, que já fazia um bom alerta para essa fantasia. Ele dizia que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Isso tem muito do estoicismo, né? Pois é, e só depois da gente aceitar essa realidade, essa regra básica, que a tranquilidade interior e a nossa eficácia exterior se tornam possíveis. Em segundo lugar, a gente herda e alimenta a crença de que situações impostas inviabilizam realização pessoal. E aí, talvez tenha uma outra pergunta que precisa ser feita: qual o melhor quadrante para se atingir realização pessoal? O livro não tem a pretensão de trazer uma resposta emblemática, o que traria, acho que, um tom de arrogância, mas eu tenho sim a pretensão de estimular as pessoas a buscarem as suas respostas a partir da minha percepção de que vale todo tipo de esforço para a gente blindar, para a gente proteger a nossa autonomia de tomada de decisão, mesmo diante dessas temidas mudanças e rupturas impostas. Muito, muito interessante isso, e realmente essa questão da mudança imposta traz muito medo, né? Você passou por isso, você passou por uma ruptura enorme numa idade onde você estava muito jovem, né? E contra todas as adversidades você conseguiu transformar, você fez dos limões uma limonada, né? Eu diria que eu e a legião de pessoas ao meu redor, a gente nunca faz nada sozinho. E eu tive sorte de ter boas pessoas ao meu lado. Muito bem. Infelizmente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso papo e a gente tem aqui no Insights uma tradição de pedir aos convidados alguma dica cultural de livros ou filmes ou séries. Então, de livros já falamos, né, do seu livro que está sendo divulgado agora. Mas você queria compartilhar mais alguma coisa aqui com os nossos ouvintes, Rodrigo? Eu gosto sempre de valorizar o que a gente tem na cidade, por exemplo, a Rede Sesc, que é um serviço aberto, muito, né, cosmopolita. Tem shows incríveis, né? Recentemente a gente teve Danilo Caymmi, Bebel Gilberto. Eu fiz o lançamento do livro lá, inclusive, trazendo Gilberto Gil. Então esse universo da música, para mim, é sempre uma fonte de energização, de fortalecimento do meu interior. Que legal.
E talvez vocês falaram de questões culturais, indo na música também, eu assisti recentemente o documentário Tom e Elis, sobre a gravação do disco deles em Los Angeles, nos anos 1970, né? Também recomendo aos ouvintes. Você citou grandes nomes aqui da música popular brasileira, mas eu sei que no teu passado você era mais ligado ao rock também, né, Rodrigo? Eu tinha uma banda, enfim, tocava guitarra e sou bastante também ligado ao universo, né, do rock dos anos 1970 e 80. Márcio, e você, o que você traz aqui para os nossos ouvintes? Acho que eu recomendaria a programação, né, do Teatro Bradesco, tem uma programação extensa. Acho que vocês podem conferir ali os diversos, né, artistas que estarão lá. Acho que é uma boa dica. Boa dica. E falando em Teatro Bradesco, eu queria falar também da Casa Bradesco, né, que inaugurou recentemente na cidade de Matarazzo, e trouxemos a exposição do Anish Kapoor, né, um grande artista indo-britânico, que tem inclusive algumas obras site-specific, né, feitas exclusivamente para esse espaço, que está muito bacana, então convido vocês a conhecerem o espaço. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o fundador e superintendente do Instituto, Rodrigo Mendes. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui. Prazer. Espero que a gente se veja num breve futuro. Com certeza. Queria agradecer também ao Márcio Osako, superintendente de Research do Bradesco BBI. Márcio, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E parabéns de novo, Rodrigo, aí pela trajetória muito inspiradora. E você já sabe, né, que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Siga nosso perfil, envie sua pergunta nas mensagens. Acompanhe o podcast pelo Insta, fique por dentro das gravações, bastidores, spoilers e muito mais. Tchau, até a próxima!